bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Se você notar, diz que eles foram convencidos do coração. Foi mais do que só algo emocional. Os seus corações. E não é realmente falando deste órgão que bate no seu peito 72 a 80 vezes por minuto. Mas eu creio que é a alma e o espírito do homem. O Espírito Santo começou a lidar. E, veja, eu me lembro... Em vários cultos em particular, eu já vi muitos deles durante os anos, não tanto quanto eu deveria, mas as pessoas estavam debaixo de tanta convicção quando eu fazia o apelo, que eles corriam para o altar, corriam naquele corredor para ir para o altar e clamar a Deus. E eu quero ver isto de novo, eu quero ver isto de novo. E as pessoas, elas não têm efeito algum pelo que está acontecendo na igreja, porque não é o Espírito de Deus. Você não pode culpar as pessoas, você pode culpá-los se você quiser, mas se o Espírito de Deus começar a se mover, as pessoas vão ficar bravas, alguns vão ficar felizes, mas é o Senhor que faz isto. Muito bem, Então, pode ler. Não é só mental, não é só emocional, mas também não é só mental. Certo. Em outras palavras, não é só um assentamento mental. Não, é do coração mesmo. Sim. Então, isso é totalmente diferente. Você tem que fazer mais do que um assentamento mental Sim. para seguir a Cristo. Certo. É um comprometimento de todo o seu ser para segui-lo. Irmão Swaggart, o apóstolo Pedro, ele confrontou Israel e quem estava lá ouvindo, e ele disse, talvez 8.000 pessoas, ele os confrontou com o seu pecado terrível, o pecado de crucificar o Senhor. Sabe? É isso mesmo. Eu acho que nós não queremos confrontar as pessoas com os seus pecados. Nós preferimos dizer outra coisa ou fazer outra coisa, mas ele foi muito duro neles. E eu acho que o Espírito Santo ungiu isto. Se nós estivéssemos lá naquele dia, se nós estivéssemos assistindo a Pedro, olhando o seu semblante, ele era um homem muito sóbrio. Ele estava lá de pé dizendo, vocês mataram meu Senhor. E ele trouxe palavras do Antigo Testamento e depois trouxe para o Novo Testamento e disse, Cristo foi crucificado, ele ressuscitou de novo, mas vocês o mataram. E ele estava exigindo algo deles, Certo. que era o arrependimento. Muito bem, será que este homem... A resposta é óbvia, mas será que este homem poderia ter pregado como ele pregou? Na verdade, dizendo para eles negarem a Jesus Cristo quando ele tinha negado ele mesmo, mas ele tinha mudado. Certo. Mas eu acho que ele aprendeu algo através disso. E ele cresceu através daquilo. E daquilo, ele queria confrontar outras pessoas que tinham negado o Senhor. Será que faz sentido? Sim, faz sentido. 40 dias podem mudar a sua vida. Sim, senhor. Não é algo tão simples assim. Ele estava com medo de perder a vida, estava com medo que iriam matá-lo, ele não queria ser identificado com Cristo. Isso é verdade. Mas agora, não importava mais para ele. Certo. Porque a vida dele não pertencia mais a ele, pertencia ao Senhor. Tinha que ser no dia de Pentecostes. Algum daqueles líderes de Israel estava naquela multidão. Sim, com certeza. Sim. Tinha que ser. Com certeza. Sim. Com certeza. E o som, lembre-se, não foi o vento que caiu, Não. que desceu, mas foi o som de um vento impetuoso. Aquilo entrou no templo. E é o dia de Pentecostes, né? As pessoas vieram de todo o mundo para estar no templo, para participarem lá durante aquele dia. Isto foi a palavra de Deus que era exigido de fazer. Então não há dúvidas que a liderança estava lá. Não há dúvidas que os sumos sacerdotes provavelmente estavam lá. Não haviam dúvidas que essas pessoas todas estavam lá. Que
Se você vai derramar o Espírito Santo, então faça quando todo mundo está presente. Eu mencionei 40 dias faz uma diferença, eu quis dizer 50, né? 50, mais os 10 dias da oração. Mas esses 50 dias mudaram a Pedro. Pense sobre... Sim, mas... Olha, completamente, radicalmente foi transformado. Ele teve que passar por um tempo de arrependimento, ele teve que passar por um período que ele se encontrou com o Senhor, na Galileia. Certo. E depois o tempo antes da ascensão e depois da ascensão, esses 50 dias transformaram aquele homem. Sim. E ele se tornou um homem poderoso de Deus. Sabe, o arrependimento estava lá, mas também havia uma restauração que você mencionou. E eu acho que esta é a minha opinião pessoal, que quando Pedro foi restaurado, e temos o registro em João 21, não é? Este foi o momento da virada para os discípulos. Foi isto que mudou toda a sua direção. Porque quando você tem um homem que vai sair e crer em Deus e começar a fazer o que ele deve fazer, então você vai ter um líder. E Pedro tomou conta daquilo, eu acho, daquele momento em diante, na experiência de João 21, ele tomou conta daquele grupo e manteve eles alinhados, e ele estava pronto no dia de Pentecostes. Mas foram quase 20 dias do tempo que ele chegou naquela restauração. E aí também nós temos o derramar do Espírito Santo. Você não pode enfatizar o bastante que esta mudança foi trazida pela pessoa do Espírito Santo. Você pode sentar e ouvir duas pessoas pregarem o mesmo sermão, palavra por palavra. Um vai te levar no chão em arrependimento e o outro vai fazer você dormir. Vai ser o mesmo sermão, porque um foi batizado e ungido pelo Espírito Santo e o outro só está falando palavras. Sabe? E há uma diferença. Eu tenho que falar sobre isso. Eu espero que os meus amigos da Igreja de Deus, Assembleias de Deus e outras vão entender isto. E reabracem, certo? Porque esta é a maneira que todos nós viemos para isto. Se nós reabraçarmos o que você acabou de dizer, nós veremos um avivamento em muitas igrejas. Bem, Dr. Gray, novamente, eu não quero fugir do assunto aqui, mas existe uma outra necessidade que nós temos antes disto acontecer. Isto tem que acontecer. E as mesmas pessoas têm que vir para a cruz relativa à santificação. Porque você não vai ser capaz de se tornar o que você precisa se tornar, ser capaz de dizer o que você tem que dizer, sem o conhecimento de como ser transformado pelo Espírito Santo. E isto não é através do batismo com o Espírito Santo. Eu vou ser um advogado forte sobre isto. Mas existem duas coisas que aconteceram no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio para viver dentro, para nos dar o poder que precisamos para viver corretamente. Mas se não entendermos isto, a minha teoria de treinar pregadores é simples. Treine em primeiro lugar como viver para Deus, e aí batize-os com o Espírito Santo e comece a proclamar o que eles sabem. Se você não sabe como viver para Deus, você não tem nada para dizer. Você é chamado para as pessoas. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, mas se você não sabe Com certeza. o que dizer para eles, onde colocar sua fé, o avivamento vai ser curto. Vamos dizer assim, a igreja não conhecia isto para poder ministrar a palavra, por muito tempo. Mas, quando Deus se moveu nos anos 1900, de grande maneira, a igreja estava andando em toda a luz que tinha. Isto é correto. Isto é correto. E eles, não era que eles rejeitaram ou se rebelaram contra algo, eles não sabiam. E estavam andando em toda a luz que eles tinham. Agora que a luz foi entregue, o que você está dizendo não está errado, certo? É isso que eu estou tentando dizer. Eu não estou menosprezando o que tinha antes, mas como já dissemos... Mas alguns podem dizer, sabe, eles não entendiam. Eles tiveram grandes moveres de Deus. Mas era toda a luz que eles tinham. Certo, e eles não eram perfeitos. Eu sei, eu estou tentando pensar quem que estava pregando. Eu acho que foi o Bob. E como que o W.J. Seymour ficou bravo. Ah, sim. Ficou bravo, certo. Trancou o cara para fora da igreja, não deixava ele pregar mais na igreja porque ele não estava pregando o que nós estamos falando certo. aqui. É verdade. Certo. E como que o Espírito Santo trabalha? A santificação. Certo. E eles não eram perfeitos, não. Não, e não estamos falando isso. Mas se quisermos ter o mover de Deus, precisamos pegar as informações que Deus nos deu e andar nelas. Verdade. E proclamar. Ele não nos dá para nada, mas ele nos dá por um propósito. Sim. Então,
E o outro lado também, o que eles tinham não tinha uma longevidade que poderia ter, porque eles não tinham a fundação de como viver para Deus eles mesmos. E é isto que sempre destrói o mover de Deus. Nós temos a capacidade agora de sermos edificados como crentes e depois ungidos como pregadores. E você precisa das duas coisas. Você não pode ter só uma ou a outra, você estará incompleto. E a obra que foi feita na vida de Pedro, que mencionamos, no tempo limitado que Deus tinha para trabalhar na vida dele, só cresceria se ele tivesse um tempo onde ele iria negar e deixar de lado e rejeitar o que Deus deu para ele. Judas também. Certo. Então Pedro estaria em perigo de perder a sua alma. Eu vou falar isso que vai ser duro, mas as pessoas que rejeitam a mensagem da cruz agora estão em perigo de perder a sua alma. Bem, não pode ser de outra maneira, porque você está deixando de lado a única coisa que traz a liberdade do pecado. E novamente, eu digo isto e eu tenho que esclarecer, não temos tempo para isto, mas precisamos estar alertas e precisamos ter os dois, as duas coisas, não só uma. Precisamos do batismo com o Espírito Santo, e eu sou um forte promotor hoje, mais porque eu entendo a mensagem da cruz, do que eu já estive em toda a minha vida sobre o batismo com o Espírito Santo. Exato. Porque eu vejo como que as duas coisas se encaixam, trabalham juntas, e como devemos ter as duas coisas nos nossos corações e vidas. Precisamos ter as duas coisas. O processo da santificação e o processo do poder. Se você não entende o processo da santificação, você está destruindo o processo do poder. Outro dia, o Senhor trouxe de volta para mim algo que eu não tinha pensado. Eu disse outro dia, foi 20 anos atrás, eu acho. E o primeiro sermão que eu preguei, bem, eu não vou ter tempo para falar, eu vou ter que falar no próximo programa, porque acabou o tempo. Esta é a grandeza e a bondade e o ruim da televisão. Você vai ter que se seguir o reloginho, senão eles vão te cortar, é assim. Mas obrigado, viu, por estar conosco hoje. Diga para os outros sobre o estudo na palavra, faça isso. Vai ser a melhor coisa que você pode fazer por eles e eles ficarão muito agradecidos. E mais uma vez, obrigado por estar conosco e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução.